Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, ela foi escrita pelo pastor Luciano Cozedei dos Santos e tem o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Antes de começarmos esta nossa apresentação desta 8ª lição, que traz o título O Jejum como Disciplina Cristã, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa, assim, receber as nossas lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem na Palavra de Deus. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu te convido para um curso de capacitação que é para a Escola Bíblica, que será realizado pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense, na sede da ABENF, que é a Associação Batista do Extremo Norte Fluminense, que fica na rua Tomás Teixeira dos Santos, no número 148, no 2º andar. Fica na cidade de Itaperuna, no noroeste fluminense. Este curso será realizado no dia 23 de março. Será num sábado. Aqui embaixo vai estar o número do WhatsApp para o contato, que é o número 22, o DDD, 999582747. E aqui ao lado vai estar o QR Code para você fazer a sua inscrição. Não deixe de participar. Entre em contato e tire todas as suas dúvidas. A lição de número 8, como eu disse, ela traz o título O Jejum como Disciplina Cristã. E tem um texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E nós estaremos lendo os versículos de 16 ao 18. E que nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, quando nós pensamos em certas virtudes na nossa caminhada, entre elas, tradicionalmente, a gente fala de algumas disciplinas espirituais. E muitos gostam de ressaltar que o jejum, ele deva estar incluído nisto. É curioso e até mesmo interessante, a gente até mesmo pensa nessa realidade do jejum, e parece que a coisa não encaixa muito bem no nosso entendimento. Na realidade, muitas coisas relacionadas à espiritualidade bíblica, a nossa razão não digere com muita facilidade. Então, desta forma,
o objetivo dessa lição, dessa nossa lição de hoje, é de que, ao final deste estudo, nós possamos ser desafiados a vivenciarmos essa disciplina espiritual em nossa vida, aprendendo com o Senhor Jesus. Neste estudo, nós veremos Jesus ele estar nos ensinando sobre a disciplina espiritual do jejum, inclusive que deve fazer parte da vida consagrada do cristão, conforme destaca Mateus 6,16. E este tipo de jejum fazia parte do calendário religioso do judaísmo, além de ser um ato de preparação para a sua volta registrada em Mateus 9,15. Então, neste relato, os discípulos de João, eles foram perguntar para Jesus por que eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não faziam essa prática. Eles receberam a seguinte resposta de Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está vivo com eles? Virão dias, segundo Jesus, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Vemos aqui, então, o propósito do jejum, que deve ser acompanhado com oração e ser em si um ato para Deus, visando a sua honra. É quando o crente se entrega diante de Deus para receber mais graça e desfrutar da presença íntima com o Pai. Jesus, ele nos adverte quanto às motivações do nosso coração na prática do jejum. Como afirmou o pastor Luiz Saião, o jejum é a oração do corpo. A prática do jejum reporta aos egípcios, nos 3.000 anos antes de Cristo, que já tinham a prática para melhorar a saúde, deixando de se alimentar durante 3 dias ou mais. Além disso, é sabido que na Grécia Antiga o jejum era uma prescrição para o tratamento de algumas doenças. Hoje, nós sabemos que desinflama o corpo e traz até muitos benefícios. Mas e o jejum bíblico, como disciplina espiritual? Era outra coisa bem distinta. Mas aqui fica uma indagação. O que o Senhor Jesus ele desejava ensinar aos que almejavam conhecer mais a respeito do reino de Deus e nessa questão de jejum? Estamos diante do terceiro exemplo de piedade exibicionista, aos quais Jesus ele coloca que alguns fariseus praticavam e que Jesus apresenta para os seus discípulos. Alguns destes que Jesus aponta no texto de Mateus desfiguravam aí o rosto a fim de mostrarem aos homens o que estavam fazendo. Veja bem, não há aqui uma recriminação sobre o jejum, pois Jesus supõe que os seus discípulos eles vão jejuar. E quando praticassem esta disciplina, ele ensina que deveriam ungir a cabeça e lavar o rosto. No versículo 17, assim o diz. Não existe aí um menosprezo a respeito do jejum. A lei mosaica, sob a qual viviam aí os ouvintes de Jesus, prescrevia um jejum anual, no dia da expiação, conforme retrata Levítico 16:29. O farisaísmo acrescentou 2 jejuns semanais, às segundas-feiras e também às quintas-feiras, e os usavam como ocasião para exibição pública de piedade. Entretanto, a verdade, ou a verdadeira função do jejum era indicar contrição profunda e a devoção temporária de todas as energias para a oração e a comunhão espiritual com Deus. Mas aquele jejum que exigia espectadores era uma tremenda exibição
humana, sem característica alguma espiritual. Jesus, ele não instituiu o jejum para os seus discípulos, ainda que o jejum voluntário apareça aí ocasionalmente na Igreja Apostólica, como em Atos 13, 2 e 3. Não é uma ordenança deixada para os crentes, como é o caso da ceia e do batismo. No relato do texto que nós lemos no início da lição, vimos também que João Batista e seus discípulos também jejuavam regularmente. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Encontramos referências ao jejum em toda a Bíblia. Moisés, por exemplo, se nós pararmos para ver, ele aparece com um destaque de alguém que muda uma história sendo protagonista nela. Ele jejuou 40 dias antes de pegar a lei. Em Êxodo 24, 17, 18, assim relata. O povo de Israel também foi comovido e convocado, como relata Levítico 16, 31 e Atos 27, 9, que retratam um jejum ritualista. O conhecido Yom Kippur, que é uma das datas comemorativas mais importantes do judaísmo. É o dia mais sagrado do calendário judaico, ou, em hebraico, o Shabá, no 10º dia do 7º mês, quando se humilhariam e não poderiam realizar trabalho algum, nem o israelita e nem tampouco o estrangeiro que ali residia. Elias, ele jejuou por 40 dias quando viajou até chegar à região do Horebe, o monte, quando Deus falou com ele. Isso é retratado lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis 19, 8. Davi também jejuou por 7 dias, conforme relatado em 2 Samuel 12, de 16 a 18, quando o seu filho, com Betseba, ele adoeceu. Ele jejuou até receber a notícia que a criança tinha morrido. Os ninivitas também jejuaram, até mesmo os animais daquele povo não comeram. Está registrado aí em Jonas 3, 5, quando Jonas entrou naquela cidade e a percorreu durante um dia, proclamando que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, o rei daquela cidade vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Até os animais, como vimos, foram privados de alimentos para alcançar a misericórdia de Deus. Daniel, por 21 dias, ele jejuou de acordo com Daniel 10, de 1 a 13, quando Deus falou com ele sobre o que aconteceria com aquele reino. Esther, e o curioso livro de Esther, que não fala sobre Deus, não fala em oração. Ali está registrado que durante 3 dias jejuou ela e o seu povo, até mesmo suas criadas, para que o rei pudesse ouvi-la em sua súplica. E conseguiu a bênção para o seu povo, conforme relatado em Esther 4, 15 e 16. Jesus, ele também jejuou, semelhante a Elias e a Moisés, jejuou por 40 dias antes de enfrentar a tentação de Satanás contra ele, de acordo com o livro de Mateus 4, 2 e o Evangelho de Lucas 4, também 2. O apóstolo Paulo jejuou durante 3 dias, conforme Atos 9, 9 e 2 Coríntios 11, 27. Este fato se deu depois do encontro que ele teve com Jesus até encontrar Ananias, conforme prometido por Cristo. A igreja primitiva, ela também jejuou, até comissionar Barnabé e Paulo para as viagens missionárias, conforme os relatos de Atos 13, de 1
até o versículo 3. Originalmente, então, jejum é abstenção total ou até mesmo parcial de alimentos, com um dos princípios, um dos principais motivos, que é a renúncia, que nos leva para mais perto de Deus. O jejum ajuda a nos concentrarmos em Deus, orarmos com mais fervor e vencermos as fortalezas pessoais. Jejuar nos ajuda a ouvir melhor a voz de Deus, porque nos tornamos mais sensíveis a Ele. O jejum, ele limpa as teias de aranha aí da nossa mente e nos ajuda a ver as coisas com os olhos espirituais. Assim vemos o jejum como forma de renúncia para uma maior aproximação de Deus, para executarmos a sua obra conforme os seus desígnios. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição. A lição de hoje, que tem o título deste tópico, Definição. Definição. Bem, a definição mais prática para jejum é que refere-se à prática de abster-se de algum alimento ou bebida, como um exercício religioso. Essa abstinência, ela pode ser total, cobrindo um único dia, ou estendendo-se por mais um período mais longo, seja por costume ou opção alimentar. Neste texto que nós lemos inicialmente, na abertura da nossa lição de hoje, nós vemos Jesus entrando em cena quanto a este assunto. Quando pensamos em um relacionamento com Deus, e o jejum faz parte dessa prática de espiritualidade, nós fazemos uma indagação. O que ficar sem comer tem a ver com a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, e até mesmo, em certa medida, isso de alguma maneira contribuirá para o bem-estar da humanidade. O que uma pessoa trancada em um canto sem comida, isso fará alguma diferença. A gente percebe isso nos episódios que nós narramos anteriormente com aqueles personagens. O jejum, ele está presente em pontos importantes na história da redenção. Como não existe uma ordem geral vinda de Deus, dos profetas, até mesmo de Jesus nesse episódio, quanto à frequência do jejum, tal qual recomendado aí na ceia e no batismo, não existe aí um imperativo para essa prática, uma exigência para essa prática. Ela não é estabelecida como uma regra, embora originalmente implicasse uma completa privação de alimentos. O jejum, ele pode ser interpretado de maneira flexível, permitindo abstenção parcial em diferentes durações. Depende da pessoa. Nas Escrituras, o jejum era frequentemente associado à renúncia e à autodisciplina, expressando aí uma ideia de jejuar e humilhar-se diante de Deus. Conforme está registrado lá em Salmo 35, 13, em Isaías também, 58, de 3 e 5. Se o sentimento não for o correto, será uma prática vazia, hipócrita, sem propósito. Alguns desejam aplausos dos homens e outros tão somente a bênção de Deus. O que vemos aqui em Mateus 6 é uma discriminação do povo de Deus jejuando e não há uma recomendação imperativa de tal prática. No entanto, vemos uma realidade da importância e o poder do jejum, que chega até a ser tão forte
para aquele período, que em Marcos nós veremos registrado que determinados tipos de demônios só saíam por meio do jejum e da oração, ou seja, de entrega a Deus. Aqui vai uma indagação. Por que Deus apresenta essa situação? E por que Jesus ele traz à tona essa questão, dizendo que deveriam tomar cuidado quando forem jejuar? A primeira coisa que nós devemos entender é que a lógica do jejum está no fato de que a gente deve ser confrontado com a nossa fragilidade. Facilmente, nós caminhamos em certas direções, ensimesmados, sem sequer olhar para cima, para o alto, para Deus, acreditando em nossa sensação de poder, de força, e que não corresponde com a realidade. E quando sentimos o qual tão frágil somos, é a oportunidade de assim cairmos na realidade, aquilo que, na verdade, nós somos. É possível que por detrás dos elementos do jejum, quanto à questão da saúde, com relação a essa prática, a prática do judaísmo antigo e da igreja primitiva, naquela questão de ir para o deserto, de se separar dos outros, de praticar um isolamento, e isso tudo em constante oração, como retratado aí no Sermão do Monte por Jesus, demonstrando o contrário senso, o tipo de espiritualidade que viviam aqueles religiosos da época do Mestre, em um contraste muito grande com os ensinos de Jesus. E assim chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Objetivo de Jesus. Objetivo de Jesus. Assim vemos que o jejum é confissão de fragilidade, é a oração do corpo, é a pessoa entendendo a sua insuficiência e, com isso, alcançando a percepção desta realidade e se colocando diante de Deus com o intuito de despir-se de si mesmo para seguir ao Mestre. Mas o texto de Mateus 6 não aponta para fazer isso ou aquilo de forma imperial, como vimos. Pressupondo que isso é uma realidade pertinente aos seus ouvintes, Jesus ele sugere que muito mais que uma obrigação ou uma responsabilidade, o jejum assim retratado seria uma espécie de aplicação que flui de uma vida que está em sintonia de espiritualidade saudável, principalmente do ponto de vista do Novo Testamento. Como evidenciado anteriormente, Jesus ele parte do pressuposto de que os seus discípulos praticavam o jejum e o instrui, principalmente aqueles que estavam ouvindo ele ali, e instrui sobre os porquês e o modo de fazer, seja por arrependimento, oração, autodisciplina ou amor solidário. Existem sólidas fundamentações bíblicas para o jejum na vida cristã, independentemente das motivações individuais. Jesus ele reconhece que o jejum desempenha um papel significativo na vida do cristão. Além de tudo que nós já falamos até aqui, que o jejum deve estar em sintonia com a proposta de espiritualidade, isso é o cerne da questão. Muitas vezes, a pessoa está vivendo a vida normalmente, no seu dia a dia, e está jejuando, entre aspas. Não é bem assim que a coisa vai funcionar. Essa pessoa está simplesmente sem comer. Essa pessoa pode estar fazendo uma dieta, mas não um jejum. O jejum, ele só faz sentido se ele estiver acompanhado com uma relação de
profundidade de uma espiritualidade com Deus. Se uma pessoa vai fazer jejum, que seja de modo separado, diante de Deus, com oração, com leitura bíblica e muita entrega espiritual ao Pai. Dessa forma, o jejum fará sentido. O objetivo do jejum não consiste em autopromoção, mas em disciplinar-se. Não visa a construção de uma reputação, mas expressa humildade diante de Deus. E cuidado também pelos necessitados. Se esses propósitos eles forem atingidos, com certeza experimentaremos recompensas significativas, não para a nossa vida material, mas espiritual. O Senhor Jesus ele destaca que orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros e jejuar é uma prática de disciplina pessoal. No entanto, a hipocrisia pode comprometer a integridade dessas práticas, transformando-as em oportunidades para exibição pessoal. Não devemos ser meros espectadores de nossas próprias representações, como já se observou alguns autores nessa área. Assim vemos que o jejum é confissão de fragilidade, é a oração do corpo, é a pessoa entendendo a sua insuficiência e, com isso, alcançando a percepção dessa realidade e se colocando diante de Deus com o intuito de despir-se de si mesmo para seguir ao Mestre. Mas o texto de Mateus, ele não aponta para fazer isso ou aquilo de forma imperial, como nós já vimos aqui anteriormente. Pressupondo que isso é uma realidade pertinente aos seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam ali junto dele no Sermão do Monte, Jesus então sugere que, muito mais que uma obrigação ou uma responsabilidade, o jejum assim retratado seria uma espécie de aplicação que flui de uma vida que está em uma sintonia saudável do ponto de vista do Novo Testamento com Deus. E assim, irmãos, chegamos ao nosso terceiro tópico da lição, e que tem o título O Caminho Apontado por Jesus. O Caminho Apontado por Jesus, com referência a Isaías 58, de 6 e 7. O texto de Isaías ele destaca o jejum que é aceito por Deus, saltar correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É este. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que encontramos e não recusar ajuda ao próximo. Então, o jejum era praticado, por isso, em datas especiais do calendário judaico, como o dia da expiação, como está registrado em Levítico 23, 27. Então eram convocados no momento que havia escassez de chuva. Algumas pessoas tinham essa prática por autodisciplina moral e religiosa, como sinal de profundo arrependimento e quebrantamento diante do Senhor. Qual foi o problema que Jesus está resistindo a essa prática? O que inicialmente representava autodisciplina acabou por se deteriorar, transformando-se em uma oportunidade para uma ostentação, uma coisa pomposa de falsa retidão. O que antes simbolizava a humildade passou a ser um indicativo de autossuficiência moral. Mas como fazer esse exercício sem ter questões espirituais equivocadas?
Com referência, Aqui nós notamos dois problemas. com O referência, primeiro problema é com aquele referência, que as pessoas entendem ser o jejum de acordo com os padrões pagãos. com Ou seja, referência, eu preciso me maltratar, me machucar, me ferir para convencer Deus de vir e me ajudar. Nesse sentido, surge uma perversa atitude de uma relação de troca, em que a pessoa acha que se ela der de alguma maneira se fragilizar muito, Deus irá se sentir pressionado e vai atender ao seu pedido. Então essa é uma prática comum do paganismo, onde as pessoas se machucavam para despertar a misericórdia de uma divindade, ou seja, muito fora do foco dos ensinos de Jesus. A outra maneira, complicada também, com é a que referência, Jesus denuncia aqui no capítulo 6 de Mateus. É quando o jejum vira uma moeda do, digamos, capitalismo espiritual. com É referência, quando o jejum se torna uma referência quando alguém olhar e dizer: olha, aquelas pessoas são realmente espirituais. com referência, Em vez de ser um jejum com a preocupação com o sofrimento do próximo, através das doações que se fazia, através da oração, da busca e dependência de Deus, ao contrário disso, vai ser feito publicamente para passar aí pelo crivo da síndrome do holofote. com Isso referência, tudo para ter uma exposição, de modo que as pessoas ali, que essa pessoa, tivesse uma glória perante os outros. Eram estes os problemas que atingiam muitos religiosos da época de Jesus. É por este fato que Jesus diz que quando forem jejuar, orar, não eram para eles saírem postando por aí, né? Na internet aí, como se fosse hoje, se mostrando para o mundo todo ver. O jejum também tinha o mesmo tratamento da oração. Isso se dá porque as pessoas começaram não somente a jejuar, mas faziam toda essa encenação. Criavam todo um ambiente para projetar-se a si mesmo como referência de espiritualidade superior. Isso maculava espiritualmente de uma maneira significativa e estava tornando realmente um problema para a religiosidade farisaica. Por isso, quando pensamos em termos de jejum na nossa realidade, precisamos resgatar essa questão da intimidade, da particularidade, do elemento que envolve a relação legítima e genuína entre particularmente a pessoa e o próprio Deus. Fica evidente que empreendimentos especiais demandam orações específicas, e isso inclui o jejum. Se a disciplina, por si só, já é uma questão complicada e complexa, a autodisciplina é ainda mais desafiadora, conforme 2 Timóteo 2,5, e também na segunda carta aos Coríntios 9, 24 até 27. Uma vez que a batalha do cristão é contra si mesmo. A autodisciplina é imperativa e o jejum, como uma renúncia voluntária de alimentos, constitui aí uma maneira de fortalecer o nosso autocontrole. Carlson, ele ressalta que a verdadeira beleza da justiça não deve ser manchada pela fraude. Mas como fazer esse exercício sem ter questões espirituais equivocadas? Aqui notamos, então, dois problemas. O primeiro deles aí é aquele que
as pessoas entendem ser o jejum de acordo com os padrões pagãos, como nós já assim falamos. Então, irmãos, esse estudo de hoje, ele nos traz aí uma importância muito grande e séria quanto à nossa relação para com Deus. Deus, ele está nos vendo, ele está atento à nossa prática, ao nosso jeito de ser. Ele está atento à nossa relação para com Ele. E não é porque você vai se maltratar, e você vai conseguir alguma coisa com Deus. Não. Deus não trabalha como moeda de troca. Então, quanto ao jejum, Jesus deixou bem claro em relação a isso. A nossa espiritualidade ela está em jogo quanto a essa questão. Isso tudo, como nós falamos, em vez de ser um jejum, uma preocupação com o sofrimento do próximo, então passa a ser uma coisa como era lá no passado com relação aos fariseus. Uma coisa para aparecer, uma coisa para pressionar a Deus. Então, de modo que tudo aquilo que fizermos que não seja de acordo com a palavra de Deus, realmente é estar na contramão, realmente, do Evangelho. Então, foi por isso. Jesus, quando ele deixou claro, né? Quando fôssemos orar, quando fôssemos jejuar, que fosse uma prática pessoal, conosco mesmo e com Deus. Não era jejuar para passar fome, mas era jejuar para estar mais próximo de Deus. É criar um ambiente propício para que nós possamos estar cada dia mais reforçando a nossa espiritualidade de uma maneira significativa. Então, por isso, quando nós pensamos em termos de jejum, na nossa realidade, nós precisamos resgatar essa questão de intimidade, de particularidade do elemento que envolve essa relação realmente genuína e legítima da nossa pessoa com o próprio Deus. E dessa forma, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão da lição dessa semana, a 8ª deste trimestre. Em Mateus 6, de 16 a 18, nós aprendemos muitas coisas importantes que Jesus ensinou a respeito do jejum. Um dos pontos é que nós aprendemos aqui que não dá para interpretar um papel no jejum. Tem que ser de verdade. A segunda coisa que nós vemos aqui, aprendemos também, é que não podemos esquecer que Deus tudo vê, tudo está diante de Deus. Então, o jejum é uma disciplina espiritual, é uma negação do eu. Ele precisa honrar e glorificar a Deus, por ser uma oferta a Ele. Esta é a beleza da vida cristã, a comunhão íntima e sincera com o Pai. Isso nos ajudará a discernir a voz de Deus e termos também objetivos claros e transparentes na vida cristã. Fica aqui a nossa indagação. Como devemos fazer o jejum? Como essa prática deve fazer parte aí da nossa vida? Em primeiro lugar,
jejum é recomendável. E também não existe fórmula específica para a sua execução. E ele também não é exigido. É saudável e bom que muitas comunidades cristãs aí, por exemplo, que em determinados momentos definam essa prática como um propósito para a santificação. Não como regra, e nem para todos. No entanto, é sempre para demonstrar a nossa fragilidade do ser quanto ao poder de Deus, diante do poder de Deus. É a confissão de que as nossas forças são limitadas e a gente se concentra em Deus. Devemos também entender que o jejum deve ser sempre acompanhado de bom senso. Isso é importante. Um bom exemplo para isso está no livro de Atos, onde a obra missionária ela se inicia com o momento de jejum. Mas não é por causa disso que eles esqueceram de planejar, montar estratégia. Não é por causa da espiritualidade que a ação missionária não teve foco e direção. Assim, o jejum deve ser acompanhado de bom senso. Pessoas que têm problemas sérios de saúde, outras que têm até mesmo limitações muito específicas, que querem se sujeitar a um jejum muito prolongado, precisam tomar cuidado. Pois já teve casos aí de haver prejuízos terríveis por agirem de maneira inadequada e com irresponsabilidade para tal, achando que o sacrifício do jejum era a única maneira de, alguma forma, ser atendidos por Deus como uma moeda de troca. Se jejuamos, deve ser em função da nossa relação com a graça de Deus. Jejum funciona como uma espécie de culto, de dependência, de gratidão, e não como uma atitude de obrigação. De quanto maior o sofrimento, melhor para atingir uma espiritualidade séria. Não é assim. Neste caso, é importante que as coisas venham a ser feitas adequadamente e com responsabilidade. Então, descobrimos nessa lição que o jejum ele tem o seu valor, que é importante, não é marca de espiritualidade principal, o seu uso pode ser indevido se não for um propósito de acordo com o chamado de Deus para tal. Mais uma vez, a gente lembra que, na história da redenção, muitos jejuaram. Porém, essa pontuação foi feita por pessoas que ficaram em uma situação de extrema vulnerabilidade. E que no momento de sua relação com Deus, jejuaram e o fizeram de uma maneira profunda, como um propósito de Jesus. E esse exemplo serve para a gente aí entender que apesar de nossas boas ações, das nossas orações, do nosso jejum, quando são feitos sob a direção de Deus, como em Atos 13, os desdobramentos espirituais são extraordinários, se for a vontade de Deus. Se forem feitos na direção da nossa glória, na carne, na nossa intenção inadequada, certamente nós não teremos qualquer ação positiva desse jejum. E nesse caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões que sempre fazemos no final de cada lição. A primeira delas: mais uma vez, estamos diante da vida prática e verdadeira aos olhos de Deus. Somos levados a percebermos
as intenções do coração. E aí vai uma pergunta: você costuma praticar essa disciplina espiritual? Segunda indagação: quando percebemos o jejum como disciplina, ao olhar para a sua vida, você percebe que deveria praticar ainda mais essa disciplina? Terceiro, reflexão: a proposta do jejum é nos tornar mais santos diante de Deus e nos ajudar a vencer as fraudes que teimam em pressionar-nos. Que tal começarmos a praticar o jejum intencional dentro daquilo que aprendemos? Que possamos, então, a partir desse dia, pensar com fé e obediência nessas 3 propostas e que assim estejamos crescendo em nossa relação e intimidade com Deus. Que essa lição de hoje possa ressignificar nossas atitudes quanto ao jejum. Que possamos dar novo sentido, um novo valor, uma nova forma e função do jejum, com o intuito de superar os padrões da hipocrisia religiosa, como Jesus assim nos deixou ensinado. Meditemos então, irmãos, sobre as razões bíblicas para o jejum. Primeiro aí, receber a revelação de Deus de acordo com Daniel 9. Segundo aí, vencer o pecado, como destaca Isaías 58:6. Em terceiro, declarar que Deus é prioridade em nossa vida, de acordo com Mateus 4:4. Em quarto lugar, crescer em santidade pessoal, como destacado em Salmo 69:10. Em quinto lugar, obter vitória sobre Satanás, como ensinado em Mateus 9:29. Que Deus, a cada dia, esteja nos abençoando, abençoando a minha vida, a sua vida, com relação à nossa busca por uma espiritualidade mais profícua com relação à presença de Deus em nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido para que você se inscreva no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 9, e que tem o título Perspectiva do Reino. Perspectivas do Reino. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?